Olá pessoal, bom dia. Alexandre, o professor de ciência, falando aqui diretamente do meu estúdio, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai falar de um assunto que vocês já viram antes, que é a última parte dos invertebrados. A gente vai falar dos artrópodes, ok? Os artrópodes, eles são, como o nome já diz, artrópodes. A gente já chegou a ver isso aí, né? Artrópode. Artro, articulado, e pode, pé, tá? Tua mãe, se de repente tiver um problema no pé, ela vai acabar indo aonde? Num podólogo. Podólogo, tá? Tudo que tem pode no final, pode, essa terminação, né, sufixo ou prefixo pode, quer dizer pé, não gastrópode, gastrópode, molusco gastrópode. A gente viu, botei até um vídeo pequenininho aí, é um molusco que tem pés na barriga, gastro, barriga, estômago, pode pé, pés na barriga. Por isso que você às vezes tem dor de barriga, você tem uma doença gastrointestinal, uma gastroenterite, né? Você vai no médico e ele vai falar de doenças gástricas. Se você vai comer alguma coisa, você faz gastronomia, né? A economia da barriga. Você estuda comida. Então, tudo que vai estar escrito pode, está escrito pés. Então, artro quer dizer articulado. Ó. É fácil lembrar, né? Articulado, artrópode. Tá? Por isso que algumas pessoas têm uma doença chamada artrose. O que é a artrose? A artrose, a pessoa não consegue movimentar ou tem muita dificuldade, dói muito quando movimenta as articulações, principalmente aí das mãos, dos dedos, né? Vai mexer os dedos, aí começa a doer essas articulações. Isso é uma artrose, doenças das articulações, ok? Mas o que a gente vai falar são dos artrópodes, desse grupo chamado artrópodes, que são invertebrados que têm exoesqueleto, ou seja, um esqueleto do lado de fora. Tudo junto, tá? Vou botar aqui porque só para dar espaço. Exoesqueleto. Exo quer dizer fora, esqueleto, esqueleto, né? Esqueleto do lado de fora. Pensa num camarão, pensa num caranguejo, eles todos têm uma carapaça externa. Pensa num besouro, agora tá chegando o verão aí, os cracudinhos, os cascudinhos que vocês chamam aí já voltaram, aquele besourinho marronzinho, cor de creme, né? Eles estão voltando, pode ver, quando sem querer você pisa nele, não pisa de propósito, tá, gente? Sem querer você pisa nele, ele faz um crack crocante, né? O que é aquilo ali? Aquilo ali é o exoesqueleto, uma carapaça feita de quitina, ali que protege ele contra a umidade, contra a perca de umidade. Antes dos moluscos, eles tinham que ficar sempre num ambiente bem mais úmido, porque o maior problema deles era perder umidade, perder a água do seu corpo. Agora, com os artrópodes, não. Como ele tem essa carapaça, esse exoesqueleto, ele, a água que está dentro dele evapora, perde-se menos. Então, ele consegue andar de dia, ele consegue ir para mais locais mais ensolarados, coisa que com os moluscos, anelídeos e outros não acontecia. Por quê? Porque eles perdiam água muito rápido. Se uma minhoca ficar no sol em 2, 3 minutos, dependendo do dia, ela já morreu, perdeu água, está sequinha. Agora um artrópode não, você encontra uma aranha, um besouro, um inseto andando no deserto do Saara, com 50 graus no sol ali, ele está ali, porque tem uma dificuldade maior em perder água. Então, falando aqui dos artrópodes, a gente tem o que, principalmente, né? Camarões, caranguejos, siris que estão dentro da água, né? Ah, todos os insetos que nós conhecemos, moscas, mosquitos, baratas, besouros, joaninhas, grilos, gafanhotos e borboletas, abelhas e formigas, todos eles são insetos. E temos também os aracnídeos, tá? Os que estão dentro da água, camarão, caranguejo, siri, lagosta, são crustáceos. Esses que eu citei agora, a maioria dos bichinhos que a gente vê aí são insetos. E a gente tem um grupo específico que se chama aracnídeo.
de aracno, aranha. Por isso que quem tem medo de aranha tem aracnofobia, fobia aos aracnídeos. Talvez aqui eu botei uma foto aqui, o mais importante, a coisa mais importante e mais talvez útil que vocês vão aprender nessa aula de artrópode seja essa aqui que eu vou ensinar para vocês. Qual a diferença do inseto para o artrópode? Qual dos dois aqui, na tua opinião, é inseto? Qual, na tua opinião, aqui é artrópode? Né? Tinha uma questão dessa lá na avaliaçãozinha, na atividadezinha, para alguns. Para alguns, porque não são, né? Eu tenho várias turmas de 7º ano e não é que tudo é igual, né? Não é uma atividade igual para todas as escolas. Então, alguns viram, alguns não. Mas não tem problema, a gente vai ver agora. Então, qual a principal diferença? A principal diferença é essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Os insetos, que são aqui o grupo das formigas, besouros, baratas, borboletas, grilos e outros inimagináveis organismos vivos invertebrados que nós temos por aí, funciona da seguinte forma. Como é que a gente vai reconhecer? Olha só, ele tem o corpo dividido em 1, 2, 3 partes. Então, o corpo do inseto é dividido em 3 partes. E o corpo dos aracnídeos, aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos e opiliões, são divididos em 1, 2 partes. Eu tenho aqui cabeça, tronco e o abdômen, 3 partes, tá? O tronco, o tórax. Aqui eu tenho abdômen aqui é 1, e eu tenho o cefalotórax. 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 O que é o cefalotórax? Cefalo vem de cabeça. Tórax é o nosso tórax, é o peito, né? Em termos gerais. Quando a gente fala assim, quando você vai no médico e quer tirar uma onda, tá com dor de cabeça, né? Aí tu quer tirar uma onda lá no médico. Poxa, meu filho, o que é que você está sentindo? Aí o médico te pergunta. Aí você fala assim, doutor, eu estou sentindo que eu tenho uma cefaleia. Olha que chique, cefaleia. O que é cefaleia? Cefalo, outra, já sabe que é cabeça. Cefaleia, dor de cabeça. Só para falar chique, né? Quando alguém falar cefaleia, você tem dor de cabeça. Lembra do pod, que significa pé? O polvo, a lula são cefalópodes. Cefalo, cabeça. Pod, pé. Pés na cabeça. Vê um polvo, vê uma lula. Manda alguém desenhar uma lula, manda alguém desenhar um polvo. Vai fazer uma bola com 8 pezinhos. Né? Por quê? Porque ele é um cefalópode. Um cefalópode. Então ele só tem cabeça e pernas. Então a gente está falando aqui do cefalotórax. Então a aranha tem cefalotórax. Aqui, ó. Cefalo e o abdômen, um cefalotórax e um abdômen. Então ele só tem isso, 2 partes. Aqui eu tenho o corpo dividido no inseto em 3 partes e na aranha, nos aracnídeos, em 2 partes. Isso é importantíssimo, você saber disso. Outra característica para você reconhecer, outra característica, por exemplo, eu tenho aqui, ó, nos insetos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pernas ou 3 pares, 6 patas. Opa! Epa, o que aconteceu? 3. Tenho 3 perninhas ou 3 pares de perna, 3 pares de perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não confunda com as antenas, tá? Antena é antena, não é pata. E nos aracnídeos, quantos pares de pata, quantos pares de patas eu tenho? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Opa, eu tenho 4 pares de pata. Viu a diferença? No inseto, eu tenho 3 pares, 3 de um lado, 3 do outro. No aracnídeo, eu tenho 4 pares de pata, 4 perninhas de um lado, 4 perninhas do outro lado do corpo. Por que que isso é importante? Agora vem um negócio legal aqui, ó, que vocês têm que aprender. Vamos supor que, antes disso, algumas formigas, alguns insetos, eles são malandros, eles fazem a mimetização. O que que é mimetização? Lembra, mimetização e camuflagem, apesar de muita gente achar que é a mesma coisa, são de coisas diferentes. Algumas formigas imitam aranhas, porque eles sabem que as aranhas são mais agressivas, têm veneno, né? Então são mais perigosas. Então eles imitam, eles mimetizam uma aranha. Mimetizar vem do termo mímica, mimetismo, tá? Mimetismo vem de mímica. Quando você faz uma mímica, você imita outra pessoa. Então a formiga está imitando uma aranha para provocar mais medo. É diferente de camuflagem. Camuflagem é aquela borboleta marrom que pousa ali no tronco de árvore e ninguém vê. Ela está camuflada, tá? Ela está se camuflando ali. Ela está tentando usar artifícios para se esconder no ambiente. É diferente do mimetismo, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Aí vamos supor que nessa situação que alguém pensa nessa situação, alguém lá na tua casa, teu irmãozinho, teu sobrinho, alguém vai lá, ai, dá um grito, ai, pum, aí mata e começa a chorar, começa a gritar, socorro, 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 fui mordido por uma aranha, fui mordido por... Aí tua mãe fica desesperada, todo mundo fica desesperado, ai meu Deus do céu, aranha, 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 e agora, o que que nós vamos fazer? Calma, você vai lá rapidamente, você vai fazer o quê? Espera aí, eu sei identificar, o bicho está morto ali, ele matou? Bom, então vamos contar aqui as perninhas. Vamos ver quantas perninhas tem no bicho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, tem 6 perninhas. Não é uma aranha, é um inseto. Calma, vamos ficar mais tranquilo. Não é vamos para o médico? Vamos, mas não é questão de desespero. Ah, arrebentou, a hora que bateu, arrebentou uma perninha. Pode acontecer. São bichos frágeis, pode acontecer de arrebentar uma, duas perninhas e você não consegue contar. Então você vai lá e conta o quê? Você vai contar as partes do corpo. Uma, duas, três. Opa, tem 3 partes. Calma, mãe. Não é aranha, é um inseto. Fica tranquila. Tem veneno? Pode ter. Mas não é tão grave quanto um aracnídeo. Agora, se você matou o bichinho e você contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de pata. Ou se você matou o bichinho, estava sem perna lá, e você contou uma, 2 partes no corpo, aí é um aracnídeo. Aí é uma questão de repente, ir para o médico. De repente não, ir para o médico, levando o bichinho junto, porque foi um aracnídeo. Pode ter sido uma aranha que tenha veneno, uma aranha peçonhenta, uma aranha marrom, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, olha só que interessante, você saber diferenciar um inseto de um aracnídeo, você pode tranquilizar uma pessoa dizendo: calma, mãe, calma, tia, calma, oma. Não é uma aranha, é uma formiga, é um inseto. Ou aquela pessoa que, foi só um bichinho à toa, calma aí, não. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 pares de pata, corpo dividido em 2 partes. Você fala tórax e abdômen. Não é um bichinho qualquer, não, é uma aranha. Vamos correr pro médico. Vamos correr pro médico, porque pode ser uma aranha que não te cause nada, só uma vermelhidão, mas dependendo da pessoa, ela pode ter uma reação alérgica, um choque anafilático, um edema de glote, que é a garganta encher, ficar inchada e não conseguir mais respirar e morrer asfixiado. Fica lá tentando respirar e não consegue porque a garganta inflamou. Então, é muito importante saber. Talvez para nós no dia a dia este seja a coisa que mais vamos utilizar quando encontrarmos, né, a diferença, encontrarmos não, quando formos utilizar o que nós aprendemos hoje, a diferença de um inseto de um aracnídeo.
Isso pode salvar a tua vida. Isso pode salvar a vida de outra pessoa. Saber identificar um inseto de um aracnídeo. Dificilmente você vai morrer porque foi pinçado ali por um caranguejo, por exemplo. Mas se você foi picado por uma aranha, se ela for peçonhenta, se ela tiver veneno, pode ser muito perigoso. Pode ser muito perigoso. Então, saber identificar é muito importante. Então, talvez a aula de hoje sobre artrópode, a coisa mais importante é saber diferenciar um aracnídeo de um inseto. Porque é fácil diferenciar um crustáceo, que é um caranguejo, um siri, um camarão, uma lagosta, de uma aranha, de um aracnídeo. É muito fácil, porque eles estão dentro d'água, a aranha não. Tá? Mas confundir um inseto com um aracnídeo é muito fácil. É muito fácil, tá? Porque alguns se parecem, porque fazem o mimetismo, alguns insetos se aproveitam dessa periculosidade dos aracnídeos e acabam tentando mimetizar, imitar, ou alguns já são extremamente parecidos mesmo. Alguns insetos, como formigas, são muito parecidos com aranhas. Se você matou e de repente deu uma esmagadinha nele, aí sim que tu não vai saber qual é qual, a não ser que você conte os membros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de 6 patas ou 8 patas, dois corpo dividido em 2, corpo dividido em 3. Aí você vai saber, senão você não sabe, tá bom? Então fica essa dica. Aprendam isso, botem na cabeça que talvez seja a coisa mais importante que vocês vão utilizar nas aulas de artrópode, ok? Então tchau para vocês e até a próxima.